Olá, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live de marketing no dia de hoje, segunda-feira. Eu estou entrando aqui com você, com cases, com mais uma visão, um insight de marketing para você. Ainda testando horários, novos horários, né? Mas aqui me comprometendo todos os dias a deixar um insight matador para você fazer sua liderança, sua gestão, que é para isso que a gente fala. Então você acessa aí os últimos episódios, vai na outra play, tá tudo aí salvo, porque o objetivo é te ajudar. E hoje o tema é sobre as campanhas que você tem que organizar. As suas campanhas de marketing devem ser organizadas, mas ao mesmo tempo descomplicadas, porque afinal de contas, marketing é um ativo que você tem que enxergar como investimento e não como custo. E se é um investimento, tem que ter processo, tem que ter gestão, tem que ter qualidade. Fazendo isso, você estrutura seu funil de vendas e vai longe. Não tem como não dar certo se você faz gestão de fato assertiva. Quando nós pensamos em gestão de projetos de marketing, a primeira coisa que vem na cabeça de um profissional é a gestão tradicional de projetos baseada na metodologia PMBOK. Só que ela é complexa, ela necessita lá da iniciação de um termo de abertura, identificação completa de partes interessadas, uma série de questões que talvez esmoreçam aí quem está começando a galgar aí os seus investimentos e recursos no departamento de marketing. Então, o que a gente faz? Dá para simplificar? Dá. Tem que simplificar? Tem que. Tem gestão ágil de marketing aí? Tem. Como? Vamos adaptar tudo. Como eu digo, toda campanha ela tem que ser, do ponto de vista de marketing, um teste para depois ir a uma melhoria contínua. Então, encare a sua campanha como um MVP ágil. A gente já falou sobre isso em outros episódios, mas nada mais é do que um teste mínimo viável de produção em cima das suas campanhas. Considere aí fazer campanhas, testar elas e depois ir para uma melhoria contínua. Acertei? Beleza, sigo. Não acertei? Pauso e testo outra. E assim eu vou construindo a minha inteligência que envolve aí as minhas ações, porque partimos do pressuposto de que eu tenho a planilha de ROI, onde eu anoto todas as campanhas que eu faço, o custo delas, então eu tenho uma análise sobre retorno de investimento em cada ação. Sim ou não? Sim, né? Basicamente, de uma forma muito fácil para você organizar suas campanhas, você tem que ter aí um objetivo de campanha. Depois eu já vou te dar um exemplo antes de encerrar essa live para você aí, já na próxima vez que sentar com a sua equipe de vendas e estruturar de uma forma organizada para não se perder. Porque aí daqui a 15 dias, quando você sentar novamente com a sua equipe para alinhar os resultados, vai estar tudo aqui, ó, na ponta do lápis, na ponta da língua, sem achismo, mas com precisão, que é o que todo gestor deve fazer. Então, primeira questão é objetivo. Toda campanha tem que ter um objetivo. Não é só apertar. O que eu vou divulgar hoje? O que eu vou... Essa semana, hoje é segunda-feira, né? Então, pela manhã, isso é fato, aconteceu, né? Estava eu numa consultoria, numa reunião, e é interessante que eu trago aqui os cases para ver se você se encaixa aí, se adapta, né? Porque talvez a dor de um seja a dor de outro. Campanha deu certo? Deu. O cliente apertou o botão de impulsionamento, deu certo. Trouxe venda? Sim. Mas, o que foi dito? Se tivesse sido feito de uma forma estratégica, não tinha dado uma venda, tinha dado 2, 3, 4, 5. Então, o marketing sempre dá resultado. Quando você pensa numa estratégia, quando você testa, quando você põe intenção e organização na sua estrutura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o objetivo da campanha, tem que estar claro. Segundo, a justificativa, né, os problemas e as oportunidades que o seu business oferta para o mercado. Isso tem que estar ali escrito na campanha junto com as premissas dessa campanha e isso por si só já é o escopo funcional, funcionalidade mínima, o escopo inicial, aliás. Né, de como que eu vou executar, de todas as pessoas que vão envolver, as equipes, os patrocinadores, os desenvolvedores, né? E aí definir, de fato, o que é sucesso, ou seja, quais são as métricas que vão fazer eu entender que aquela campanha deu certo. Se é engajamento, se de fato é venda, se é viralização. É com base nesses primeiros dados que daqui a 15 dias você vai olhar, de fato deu certo.
E aí depois eu levo isso, né? Se eu for pensar na metodologia tradicional do PMBOK, eu desenvolvo um documento completo, identificando essas análises junto com os stakeholders de interesse de cada um em relação a esse projeto. Mas, no ponto de vista de uma agência, no ponto de vista de uma empresa onde o bicho está pegando ali, o que eu faço? Eu vou fazer um mapeamento simples, mas eu tenho que ter um mapeamento simples. O que é um mapeamento simples? Quem é o meu cliente final? Quem é o cliente final da campanha? Se vai ter patrocinador, se não vai. Imagina um evento que eu estou lançando, que eu vou desenvolver com outros parceiros de negócios. Todas as equipes envolvidas, quem são? Então, quais são essas metas? Quais são os objetivos? Quem está envolvido? Faz aí um mapa, né? Um Mind Master aí. Coloca naquelas ferramentas que a gente tem, onde está o objetivo, o projeto central, e aí vai puxando, essa é a minha equipe, esse é o objetivo, essa é a meta, nós vamos medir isso, o tempo de desenvolvimento vai ser esse, faz um mapa, né, para poder apresentar. Porque a partir do momento que você apresenta e você colhe o aceite, ok, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Ok, então agora vamos fazer a ata do que foi combinado e pronto, tá validado. É só rodar. Então, esse mapa tem que ter... Eu já aproveitar que eu tô falando de marketing e pensar na minha persona que eu quero atingir, no avatar, né? E aí, organizar o mapa de empatia em relação a essa persona. Tudo que eu falo aqui, gente, se você tem um termo que tá em dúvida do que significa, saiba que eu já fiz transmissão sobre isso. E tudo tem metodologia, tudo tem ferramenta. Se você quiser alguma específica, me chama em inbox, que eu te mando, tá? Simples assim. Então, você assiste a live, combinado é, você assiste a live, tá? E se você quiser saber mais, você me pede aí a ferramenta, a metodologia que eu te mando. E aí, o que vai acontecer? Eu vou começar a organizar esse alinhamento, né? Que é com propósito também no meu projeto. Lembra que eu, enquanto empresa, eu tenho que ter um propósito. Então, eu tenho que ensinar eu tenho que passar adiante esse meu propósito para toda a minha equipe. Quando toda a equipe está alinhada com o propósito, com a meta geral desse projeto, dessa campanha específica, a coisa vai com maestria. Por quê? Porque tem um porquê atrás disso tudo. É essa que faz a diferença, é isso que faz a valorização da marca. Então, essa definição do propósito tem que estar claro também nesse escopo. Tem que ter critério de sucesso, tem que ter chuva de ideias, né? De como que a gente pode fazer. Então, chega na parte de produzir o conteúdo, quem vai falar, que dado a gente vai usar, que ferramenta, que canal. Isso tudo pode ser e deve ser trabalhado em conjunto com todos que vão participar aí do business, do negócio mesmo, né? Da função toda da campanha. E aí esse acordo de trabalho vai definir as formas de comunicação, as formas de entrega, os rituais que eu vou fazer, como que vai ser o processo, as regras do jogo. Algumas ferramentas ágeis aí que te ajudam muito nessa organização. Se você, de novo, quer aprofundar em alguma delas, me pede orientação, porque a gente já tem vídeos, são mais, olha, eu arrisco dizer que já devem ser uns 500 vídeos que a gente organizou, sempre com base em ferramentas que os players utilizam, metodologia que a gente utiliza, né? Não só eu, mas metodologias aí que a gente adapta, que a gente testa, que a gente valida, que grandes marcas utilizam. Então me pede, tá? Pede que eu te mando. Então, assim, Business Model Canvas é uma ferramenta fantástica para estruturar esse objetivo, essa organização do projeto. Um backlog, uma produção de backlog, uma sprint, metodologia sprint, reuniões de alinhamento rápida, tipo planning, com uma ferramenta chamada Planning, Daily, né, que organiza ali as reuniões. São alguns exemplos, tá, para a gente organizar a nossa vida. E ferramentas essas que são de fácil acesso a todos. Bom dia, bom dia. Então, o foco principal tem que estar, sim, em menos documentação, mais brainstorm, chuvas de ideias, decisões rápidas, sim, baseadas em valor, sim, mas tem que ter organização e tem que ter processo. Não é porque uma campanha, eu só vou fazer uma campanha aqui de 15 dias, que você não tem que ter organização, que você não tem que ter KPIs, metas de checagem, tem que. Acabou a campanha, o tempo, início, meio, fim, 15 dias, tem que ser um projeto. Cada campanha de marketing sua tem que ser um projeto onde você vai validar a continuidade dela e vai comparar com a base que você tem da campanha anterior. O que acertou, o que não acertou. Isso é gestão de projeto. Então, de novo, eu não estou pedindo para você executar no seu negócio um PMBOK, uma gestão de projeto profissional para tudo que você faz no marketing, mas uma organização mínima, saiba que você tem que ter. Afinal de contas, marketing tem que ser investimento para o seu negócio.
não custo. Isso eu falo sempre. Marketing é como um trade. Você tem que investir. E de preferência que você saiba onde está investindo, você não perder dinheiro. Mas que você tem que investir, você tem que. Para você ir para o próximo nível. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de escalonagem de negócio. Então a gente tem que ter essa agenda ágil, tá? Vou dar um exemplo para a gente encerrar, para ter um insight, que o objetivo aqui é ter um insight, você coordenar aí as suas relações com marketing e com a liderança, tá? Vamos pegar um exemplo de um salão de beleza, tá? Um salão de beleza. Eu vou fazer um teste, tá? Vou fazer uma campanha mínimo viável, tá? Um produto mínimo viável, uma campanha de teste. Eu tô começando com esse jogo do marketing, então eu não peguei a mão ainda, não sei bem exatamente o que funciona e o que não funciona. Então eu vou fazer um teste. Primeira coisa, tá? O que eu vou fazer? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pensar Outubro Rosa, né? Outubro Rosa. Eu separei aqui porque esse aqui é clássico que a gente sempre faz, né? Sua beleza em dia. Nome da clínica X, né? Aí você começa a estruturar o projeto. Objetivo, né? Coloca assim no papel. Objetivo, né? Para apresentar aí para sua equipe de trabalho. Né? Lembra que você vai aí apresentar para todos que estão dentro. Não adianta você fazer uma campanha, aí liga o cliente, a secretária não sabe que campanha que fizer. Ah, eu vi um anúncio lá. Eu tenho uma promoção de 10% aqui de acordo com a campanha e a secretária, oi? O que tu tá falando? Olha a bagunça, né? Não. Isso acontece, gente. Acontece. É óbvio que tem que ser dito. Então, a gente tem que organizar. A gente tem que organizar uma apresentação para a equipe. Olha, equipe, dia tal a gente starta uma campanha. Aí tá todo mundo alinhado. É a pessoa que faz o card da rede social, é a secretária que atende o telefone, é todo mundo alinhado, né? Então, tem que estar documentado e apresentado. Objetivo da campanha pode ser, exemplo, acumular o agendamento de procedimentos faciais e corporais durante o mês de outubro, aproveitando a força simbólica que tem o Outubro Rosa e unir beleza e autocuidado. Um exemplo, tá? Período. Vou estruturar, vou colocar. Gente, período. Vai acontecer do dia 1º de outubro ao dia 31 de outubro. É óbvio que eu estou fazendo essa apresentação um mês, 15 dias antes, no mínimo, né? No mínimo. Então, eu tenho que ter um planejamento anual das campanhas básicas que eu tenho que fazer. Ou seja, eu pego aquilo que deu certo nos anos anteriores e melhoro a minha estratégia. E, em tese, eu fiz isso antes de virar o ano. Eu já organizei todas as campanhas do ano seguinte, em tese. Mas se eu não fiz, tá tudo certo, para tudo a tempo. O importante é eu parar o momento do algumas horinhas da minha semana, da minha quinzena, até do meu mês, para atualizar as minhas jornadas de marketing, as minhas estratégias de marketing e comerciais. Então, eu vou colocar nesse documento, gente, os canais que eu vou utilizar, que nós vamos utilizar, vai ser rádio local, vai ser panfletagem nos bairros, vai ser outdoor numa avenida principal, vai ser posts nas redes sociais, vai ser e-mail marketing, né? Vai ser tráfego para o público interno, vai ser um cartão VIP, vai ser uma trilha de relacionamento com os clientes que já tem na casa, não sei, você vai estruturar. Entendeu? Mas você tem que documentar. E fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer isso, esse pode ser o responsável, tu pode ser responsável por isso, né? E aí? Vamos organizar essa banda. Então eu tenho que ter esse escopo, apresentar, trocar ideias e assim organizar as minhas campanhas. Aí eu vou documentando, depois tudo em ata. E aí eu tenho que ter um conceito criativo também, que tem que ser validado nessa reunião de alinhamento, que é a iniciação do projeto base. Por exemplo, cuidar de você é um ato de amor. Celebre o Outubro Rosa com autoestima. Por exemplo, a gente tá brincando aqui, tá, gente? Eu tô te estimulando a você pensar e racionalizar como é que você faz aí a sua estratégia de marketing dentro do seu negócio, para que você pare e pense que marketing e vendas é um setor que tem que ter muito cuidado e atenção, porque ele faz o negócio sobreviver em primeira mão. Claro, a gente sabe que todos os departamentos são importantes, todos os departamentos ali sustentam o negócio, mas por onde que entra o cliente? Então, eu vou organizar uma oferta. Por exemplo, posso ou não, a oferta ela não necessariamente tem que ser promocional, tá, gente? Quando eu digo oferta, é uma oportunidade de CTA, de call to action, de o cliente se unir a mim. Então, pode ser sim uma limpeza de pele com máscara mais ouro, mais peeling, a tanto, um pacote de 5 sessões a tanto, um brinde especial, pode. Ou uma oportunidade de agenda, uma oportunidade de conhecer, de degustar um produto novo. Você vai pensar aí o que faz sentido para você, dentro do seu escopo de posicionamento. Né? Vamos partir do pressuposto que você saiba aí como que o mercado tem que te enxergar. Né? Vamos imaginar que você já fez esse exercício. Então, você une as duas coisas. E aí, os procedimentos da campanha, você vai, né, avisar a equipe. Eu estou dando exemplo desse salão, dessa clínica estética, enfim, mas pode ser qualquer negócio, tá? Então, os procedimentos que envolvem. Bom dia, bom dia.
Os procedimentos que envolvem limpeza de pele, por exemplo, drenagem linfática, ultrassom cavitacional, massagem relaxante. Eu tô dando exemplos, eu tô com a abertura de um projeto aqui real, tá? Que a gente já fez em outros anos, enfim. Para você ver como é que se joga o jogo do marketing de uma forma a ter resultados. Então, depois disso, o que eu vou dizer para minha equipe? Minha equipe, essa campanha aqui vai começar no dia 1º, tá? E eu tô fazendo a apresentação, então eu já mostrei os objetivos, já mostrei os procedimentos, os canais. Agora eu vou falar o quê? Das etapas. Tem que estar todo mundo alinhado, desde a secretária até a equipe de marketing que vai lidar com isso, que vai estruturar o quem, como, quando e daí, por que eu tenho com isso, mais ou menos isso, sabe? Lembra da planilha 5WSH? Pois é, gente, abre ela ali, bota todo mundo para participação. Fulano, tá todo mundo alinhado com essa campanha? Vamos trocar ideias, chuva de ideias, ok. Então nós vamos fazer isso, isso e isso, fulano é responsável por isso, que dia, que data, como, quando, quanto custa. Vamos organizar isso, gente, vamos fazer o que os grandes players fazem para que a gente possa ter esse sucesso. Se eles conseguem, por que a gente não? É simples, eles usam metodologia. Todas as metodologias que eu estou falando aqui, volto a dizer, em Pede Inbox que eu te mando, tá? Então aqui eu estou te dando uma aula, mas todas as ferramentas que eu falo aqui me pede que eu te mando. Etapas da campanha, tá? Etapas da campanha. Por exemplo, tu vai dizer assim para tua equipe, olha, primeiro os próximos dias nós vamos fazer o planejamento, de setembro, de outubro, onde a gente vai definir o público-alvo, a gente vai criar a identidade visual da campanha, a gente vai orçar a mídia, então você vai organizar o quê? Um cronograma. Lembra do gráfico Gantt? Lembra do gráfico Gantt? Ai, gente, quanta coisa, né? Quanta metodologia, tudo é para te facilitar, tá? Tudo é simples e fácil. Se você pode fazer aí no seu Excel, tá tudo certo, mas faz um cronograma. Então, primeiros dias, planejamento. Depois, eu vou para a produção das artes. Então, eu vou sentar com minha equipe ali que está na reunião e vou dizer assim, olha, vamos fazer outdoor, vamos fazer arte para panfleto, vamos fazer arte para redes sociais, vamos organizar que arte a gente tem que produzir e botar prazo para elas. Depois, contatar as gráficas, se for o caso de imprimir alguma coisa, né? Organizar o tráfego. Depois, fase do lançamento. Então, fase do planejamento, fase da produção do material, fase do lançamento. Isso é o básico, são as 3 fases básicas de qualquer campanha, tá? Depois eu tenho a fase do monitoramento e a fase da análise de resultados e do encerramento. Essas são as fases básicas de qualquer projeto. Então, de novo, eu não preciso fazer uma grande gestão PMBOK. Eu posso fazer uma gestão simples e ágil, fácil, mas eu tenho que ter essas fases para que eu tenha resultado de fato, para que seja organizado e dê resultado. E documentar tudo, porque a próxima campanha ela tem que ser melhor do que essa. Assim é o jogo do marketing, aí não tem erro, você vai acertar. Se você tem uma base de trabalho, a próxima vai ser melhor, você vai acertar. Melhoria contínua. Lembra do ciclo PDCA, que a gente já falou também, fala tanto aqui em várias reuniões, tá? Inclusive foi a última live que eu fiz, foi um aprofundamento do ciclo PDCA, que entra ali no encerramento, tá? Então, quando eu penso em lançar uma campanha, eu tô falando em divulgar nas redes sociais, tô falando em divulgar por e-mail, iniciar um tráfego, ou iniciar uma panfletagem, ou vincular em alguma mídia da cidade, o que for que eu definir. Então, eu tenho que definir, eu tenho que avisar a minha equipe, nós vamos fazer isso. De novo, lembra que eu tiro no pé você fazer uma campanha, aí liga o cliente para o seu negócio, a secretária atende, ela não sabe do que o cliente está falando. Isso acontece, dinheiro para fora, não dá. Então, eu preciso ter esse alinhamento da equipe, por isso a gestão dos projetos. E eu preciso fazer um monitoramento. Depois do lançamento, eu faço um monitoramento ao longo do período da campanha. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou narrando, do Outubro Rosa, do Salão de Beleza, seria o mês inteiro, né? Eu vou acompanhando os resultados, o engajamento, a interação nas redes sociais, as vendas. E eu já defini quem é que vai fazer esse monitoramento em cada canal. Porque toda equipe, em tese, está alinhada. Esse é o lance. E aí eu tenho o encerramento depois. O que é o encerramento? Assim como eu fiz uma reunião de abertura antes, se essa campanha, com esse exemplo em outubro, eu fiz lá em setembro, passando outubro, primeira semana de novembro, mais ou menos, eu vou fazer outra reunião para apresentar o feedback dessas e quem sabe até lançar uma próxima campanha. Então eu preciso ter esse feedback para a equipe, esse encerramento para poder fazer a melhoria contínua, é o fechamento dos resultados. Então, é a pesquisa de satisfação que eu vou colher junto com o cliente, é o agradecimento de todos na rede social e da equipe que colaborou comigo, né? É a análise dos indicadores, onde eu vou pegar minha planilha de ROI, retorno sobre investimento, colocamos
tanto, voltou tanto. Eu anotei ali, por exemplo, o número de agendamentos no mês, a taxa de conversão, custo de aquisição por cliente, o retorno financeiro, o engajamento, né? O feedback dos clientes. Eu anotei tudo, faz de conta que eu anotei tudo, faz de conta porque assim tem que ser, mas não é na prática, né, gente? Por isso que eu trago essas lives todos os dias, para dizer, hey, faça o que os grandes gestores façam, que é o que eles fazem, o que tornam eles gigantes. Metodologia simples, mas rotina, processo. Então, toda a campanha de marketing, sim, ela é um gol. Bom dia, boa tarde, né? Eu falo um bom dia porque eu tô acostumada a fazer live de manhã, hoje eu fugi um pouquinho do escopo. Então, tudo você tem que medir. Se você mede, você tem a melhoria contínua. E aí você tem esse feedback e já roda o ciclo PDCA, que eu falei na última live, né? Ou seja, deixa eu analisar aqui o que deu certo, o que não deu, deixa eu reorganizar, fazer um checklist das coisas que tem que melhorar e para a próxima campanha a gente faz assim assado, né? Isso é rodar o ciclo PDCA, fazer a melhoria contínua e engajar numa nova campanha em resultados contínuos e prósperos de fato, tá? Então, basicamente é isso, tá? Quando eu penso num projeto, eu penso, vou fazer uma síntese aqui pra gente encerrar, tá, gente? Eu penso o que é o projeto? Nesse exemplo, tá? Sintetizando tudo, pra você ter um insight e depois adaptar aí com a sua realidade, tá? Nesse exemplo que eu dei, projeto. Qual é o projeto? Campanha Outubro Rosa, sua beleza em dia. Qual é o objetivo? Validar se a sua campanha, essa campanha emocional, com o brinde e benefício exclusivo, aumenta o fluxo de agendamento em 30% durante outubro. Esse é o objetivo, esse foi o objetivo, isso aqui é real, tá? A gente organizou em anos passados. Justificativa, né? Aqui a gente tá fazendo uma apresentação para a equipe. Qual foi a justificativa? Outubro Rosa é um mês emocionalmente marcante. A clínica quer testar se a campanha sazonal, temática, converte mais do que uma promoção genérica. Tá? Ela quer fazer um teste, ela quer fazer um MVP. Escopo inicial que a gente estruturou, tá? Criar uma campanha digital simples com um post por semana, stories diários e divulgação via WhatsApp para clientes já cadastrados, tá? Esse foi o escopo inicial. Os critérios de sucesso que a gente documentou, tá? Que a gente listou aqui. Aumentar o número de agendamento em pelo menos 30% em relação à média dos 3 meses anteriores. Ok? Ok, vamos adiante. Restrições. Quais são as restrições da campanha? Não vamos fazer mídia paga, não faremos mídia paga, mas teremos brindes de até R$5 por cliente, equipe operacional reduzida. São desafios que a gente tem que listar, né? Então, assim, a gente tem que estar ciente dos ônus e dos bônus. As premissas. A base de clientes responderá bem a estímulos emocionais da estética feminina. O patrocinador vai ser proprietário da clínica. O orçamento de budget X, responsável pelo projeto, vai ser a auxiliar de marketing, a secretária, né? Que responde para uma auxiliar de marketing. Bom dia, bom dia! Com apoio do designer da recepcionista. Bom dia não, boa tarde, né? Continuo dando bom dia. Stakeholders principais vão ser os clientes, equipe interna, proprietários, fornecedores de brindes, tá? Então esse foi o escopo que a gente montou nessa campanha. Organização. Apresentamos isso para a equipe, me pergunta se deu certo ou se deu errado. É óbvio que vai dar certo. Então, como eu sempre digo, você pode mirar na lua no mínimo para acertar as estrelas. Esse é o grande lance, tá? Então, eu vou identificar todas as partes interessadas para reunir todo mundo e fazer essa apresentação. Por isso eu tenho que ter uma organização. E se eu tenho isso, se eu tenho o povo todo engajado, qual é a consequência? Mais resultado. Então, eu vou ter a proprietária engajada, os clientes engajados, recepcionista engajada, designer engajado, né? Assim, a proprietária vai ter... O que a proprietária quer? Aumento de faturamento. Óbvio, participação direta de todos. O que os clientes querem? Promoção e autocuidado. Óbvio, né? O que a recepcionista quer? O trabalho, quer mostrar trabalho, quer agendar, quer se organizar. O que o designer quer? Criar posts que fazem sentido com a meta do negócio, né? Então vamos trazer todo mundo para a mesma linha de raciocínio, para o mesmo tipo de comunicação. Esse é o lance, tá? Então em síntese, eu vou desenvolver ali uma abertura do projeto, vou apresentar para todo mundo que participa e vou identificar todo mundo que é interessado, organizar ali no 5WZH as tarefas do que cada um tem que fazer, como cada um tem que fazer, os prazos, e vou dizer, depois da campanha, a nossa próxima reunião vai ser 15 dias depois, nós vamos ter um feedback coletivo para melhoria contínua e aí a gente lança a outra campanha. É mais ou menos assim, tá, gente? Então é basicamente isso, né? Em síntese, nesse exemplo aqui que eu trouxe de MVP, que foi um teste que a gente fez,
pode sintetizar, depois você pode sintetizar as ações da equipe, né? Nesse caso foi criar 4 posts semanais, um por semana, durante o mês são 4, né? Então a equipe de marketing já sabe o que ela tem que fazer, não é uma bagunça. Brinde simples para as 20 primeiras agendadas, WhatsApp ativo com mensagens padrões e links de agendamento, stories diários, aí você já define quem vai fazer, né? E que horas, com antes e depois, mais frases de autoestima. E depois, no final do mês, uma validação de hipóteses sobre as promoções temáticas que convertem mais, tá? Esse foi os entregáveis, vamos dizer assim, que foi desenhado para essa campanha. E aí, quais foram as vantagens, tá? Que a gente colhe, e a gente colheu nesse exemplo, a gente colheu, e sempre quando a gente executa isso, a gente sempre executa, aqui na gestão de projetos, porque a minha atuação é de consultoria estratégica e o que a gente faz aqui na WK Comunicação é a gestão de projetos que garante resultado. O que a gente consegue com essa organização, com essa metodologia, com essa qualidade, com esse processo? Baixo custo, foco em aprendizado, a gente está sempre na melhoria contínua, ou seja, o cliente sempre vai ganhar mais. A partir do momento que ele nos contrata, a partir do momento que ele ou que ele faz sozinho, mas faz essa gestão de qualidade, ele sempre vai ter melhoria contínua, sempre vai ganhar mais. Não tem resultado absoluto, mas tem resultado sempre melhor, tá? Ele pode pivotar ou repetir as melhorias, tá? Com base em datas de Natal, de Dia da Mulher, o que for, né? Então, assim, ele pode usar de um ano para outro aquilo que deu certo, sempre com a melhoria contínua. E ele pode aplicar práticas na filosofia ágil, que é embasada pelo próprio PMBOK, que é a qualidade dos processos. Eu tenho processo, eu tenho metodologia. Quem tem processo, quem tem metodologia, arranca na frente, arranca, otimiza tempo, faz atendimento de alta performance. Então, assim, não tem como, eu não vou entrar aqui nesse mérito, que eu já fiz outras lives falando só dos benefícios de ter uma gestão de qualidade, uma gestão de processo, uma gestão ágil, mas fato que traz mais dinheiro. Inclusive, eu provei isso em outras lives, né? Então, esse é o insight, a dica que eu te dou hoje, tá? Começa a organizar os teus processos, começa a organizar as tuas campanhas, não precisa ser algo de outro mundo, algo elaborado, não precisa ser um livro, eu vou fazer uma campanha de Outubro Rosa, vou fazer um livro, uma bíblia desse tamanho justificando. Não precisa, mas eu tenho que ter um mínimo razoável, um mínimo de valor do meu produto, um mínimo viável para que meu produto, um MVP para que meu produto aconteça, tá, gente? Então, para minha campanha, no caso, a campanha aconteça, tá? Então, a dica de hoje é essa, não deixe de olhar marketing como investimento, como gestão de qualidade. Se você precisa de ajuda, se você quer alguma metodologia específica, alguma ferramenta dessas que eu citei, manda, pede, inbox, a gente tem prontinho e te dá, tá? De tudo isso, desejo um excepcional dia e amanhã a gente volta mais com insights em algum horário. Primeiro ano a gente fazia 6h36 as lives, depois segundo ano a gente fez 7h37. Olha quanto material tem pra você aí na playlist, lá na outra plataforma, tá tudo organizado. Esse ano a gente começou 8h38 e a gente começou com estratégia de networking já às 7 da manhã, muito cedo. Amanhã é um dia que às 7 horas a gente já está na rua. Então, a coisa funciona pela manhã, então por isso que eu estou testando ainda os horários, mas estarei com você aqui em algum momento amanhã. Amanhã tem live, diretamente do programa TV Líder do Vale, às 16 horas. Nós vamos falar sobre o segmento de casamentos e cerimônias, né? Então, assim, a gente sempre traz um olhar da economia, do mercado, com clientes, com colaboradores. É sempre muito bom falar de marketing, falar de business, falar de prosperidade em todos os níveis. Eu te aconselho aí a acompanhar nos stories e participar conosco, tá? Então, amanhã a gente volta com mais insights. Faça um excepcional dia! Tenha um excelente resultado de marketing, vendas e prosperidade nos negócios.